Bom, pessoal, mais uma aulazinha aqui para a gente encerrar essa parte da transformação isobárica. Como a gente já deve ter percebido, as equações são bastante parecidas, então esse videozinho aqui é só para a gente, bem rapidinho, para a gente encerrar esse assunto, tá certo? A última transformação que faltou foi a isovolumétrica, tá certo? Ou seja, a isovolumétrica, já que nós estávamos trabalhando antes a isotérmica, que é temperatura constante, isobárica, pressão constante, e a isovolumétrica ou isocórica, que é esta aqui, tá certo? Ela vai ser o quê? Volume constante, tá certo? Então, não se preocupem. Alguns termos vai aparecer a palavra isocórica, outros vão aparecer a palavra isovolumétrica, tá certo? Mas todas duas representam a mesma coisa, que é o quê? Volume constante, tá bom? Então, só para reforçar, lembrem que essa aqui é a equação geral. Então, se aparecer depois, né, uma equação onde nem temperatura, nem pressão e nem volume são constantes, ou seja, todos os três alteram, aí você usa a equação geral, que é essa aqui, tá certo? Nessas três aulas aqui, nesses três exercícios que eu passei, eu coloquei cada um desses aqui isolados, tá certo? E esse último aqui vai ser só o isocórica isolado, tá certo? Ou seja, como eu já havia dito, é quando você tem um volume constante, beleza? Então, você vai ter o quê? Paredes rígidas. Um exemplo aqui básico é quando você tem um bujão de gás. A massa que está aqui dentro, ela vai se alterar. Então, ela vai sair a massa, ou seja, vai alterar a pressão interna. E quando você altera a pressão, ele também vai alterar o quê? A temperatura, né? Provavelmente alguém já viu um gás, por exemplo, saindo muito rápido, um bujão desse vazando muito rapidamente. Você percebe que literalmente isso aqui congela. Ele abaixa a temperatura de um nível que você consegue congelar o ar que está aqui em volta. Ou seja, você consegue alterar a temperatura alterando a pressão interna de um recipiente que o volume é constante, que é esse caso aqui, tá certo? Quando a gente for falar mais na frente a equação de Clapeyron, que a gente vai definir também a questão do número de moléculas, vai ficar um pouco mais visível essa demonstração, tá certo? E lógico, paredes maleáveis, como uma bexiga dessa, você vai ter o quê? Não é um isovolumétrico, né? Aqui é justamente o contrário. O volume aqui ele vai aumentando e diminuindo, né? O exemplo de isovolumétrico seria o bujão de gás, tá certo? Então, vamos ser bem diretos aqui, bem sucintos. Nesse primeiro exemplo, nós temos aqui um recipiente fechado, né, com volume V, contém certa massa gasosa, uma temperatura inicial. Então, aqui nós temos a temperatura inicial de 27 graus, nós temos uma pressão inicial de 760 milímetros de mercúrio, e após um certo aquecimento, verificou-se que o novo valor da pressão era de 2 atm, tá certo? Considerando com o volume constante, ele quer saber a nova temperatura. Então, eu vou chamar aqui, ó, pressão e temperatura inicial, pressão e temperatura final. Chamei de 1 e 2, certo? Como a gente tinha visto, pessoal, 760 milímetros de mercúrio equivale a 1 atm, tá certo? Então, esse 1 atm é o que eu coloquei aqui, tá bom? Ou seja, inicialmente você tem 1 atm e no final você tem 2 atm, tá certo? É só uma mudança de unidade aqui, tá certo? Então, ó, pressão inicial, temperatura inicial. Pressão final, ele quer saber a temperatura final. Faz uma regra de 3, ó, T2 vezes 1, T2. Lembrando que esse 2 aqui não é múltiplo não, viu? É só a temperatura final. Aí 27 vezes 2, que vai dar o 54, que é a nossa resposta aqui. Temperatura final é 54. Só mais uma observação é o seguinte, ó, quando você tem igualdade de fração, perceba que ele vai ser diretamente proporcional. Como assim? A pressão inicial era 1, pressão final era 2, ou seja, o que foi que aconteceu? Dobrou, né? Então, se a temperatura inicial era 27, a temperatura final foi quanto? 54, ou seja, é o dobro. Quando é igualdade de fração, ele vai ser diretamente proporcional. Se ele dobra, a pressão dobra, a temperatura dobra. Se a pressão triplica, a temperatura triplica, tá certo? Ó, ou seja, só para a gente ter uma noção, esse aqui, a isobárica,
e a isocórica, que é essa que nós estamos vendo agora, esses dois são diretamente proporcional. Se um dobra, o outro dobra. Se um triplica, o outro triplica. Se um diminui pela metade, o outro também diminui pela metade. Diretamente proporcional, isobárica e isocórica. Essa aqui, ela é inversamente proporcional. Se uma dobra, a outra diminui por 2. Entenderam? Se uma triplica, a outra diminui em um terço, tá certo? Ou seja, inversamente proporcional essa aqui e essas duas diretamente proporcional. Vamos para o exemplo 2 aqui, ó. Um gás no estado 1 apresenta um volume de 14 litros, pressão de 5 atm e uma temperatura de 300 Kelvin. Qual será a pressão do gás em um estado 2 se o volume permanecer igual a 14 litros, mais a temperatura passar 273 kelvins? Então, ó, primeiro, volume constante. Então, esse 14 aqui ninguém vai usar, tá bom? Então, nós temos pressão inicial, que é 5, temperatura inicial, que é 300. Ele quer saber a pressão final e nós temos a temperatura final. Então, vamos para cá. A equaçãozinha é essa. Aí vai ficar, ó, pressão inicial era 5, tá aqui. Temperatura inicial era 300, tá aqui. Pressão final é o que ele quer descobrir. E a temperatura final é 273, que é essa aqui. Substituímos aqui. Fazendo a regra de 3, ó. 300 vezes P2, 300 P2, 273 vezes 5. Essa multiplicação aqui vai dar 1.365. O 300 ele passou para baixo dividindo, né? E dividindo esses dois aqui, temos 4,55 atm, tá bom? Então, ó, tá aí dois exemplos básicos, tá certo? O exercício proposto também só mais 3 questões. Todos os 3 itens nós estávamos colocando as 3 questões, tá certo? E tá aí para vocês fazerem e me passarem a resposta depois, beleza? Valeu, pessoal.